Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Quero agradecer, como faço todas as semanas, a paciência, o carinho e principalmente a audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Friburgo, Teresópolis e Pati de Alferes. Quero dizer que estamos ao vivo nesse momento, também no Instagram, no YouTube, no site do canal, na página do canal no Facebook e, tão logo termine o programa, na página do programa também, a página E Agora Doutor no Facebook. Hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor uma ginecologista. E a ginecologia é muito bacana porque nós temos vários assuntos a tratar que eu tenho certeza absoluta que prenderão sua atenção e que serão do seu interesse. Eu vou iniciar a nossa entrevista logo em seguida ao nosso pequeno bloco comercial. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto e meio, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Venha fugir dos preços altos dos supermercados. Faça uma ceia de Natal mais completa e mais em conta. Uma grande variedade de frutas frescas espera por você. Faça uma feira especial dia 24 de dezembro. Para você ter um Natal mais completo e feliz. Não perca! Dia 24, venha à feira! Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta e conforme prometido, vamos iniciar agora um bate-papo com a nossa ginecologista convidada, doutora Fernanda Moreira Faria. Doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. E, de imediato, eu gostaria que a senhora se apresentasse aos nossos telespectadores, dissesse quem é a doutora Fernanda, fale um pouquinho sobre a doutora Fernanda. Tá certo. Bom, meu nome é Fernanda, né? Eu sou ginecologista e obstetra, formada há 10 anos pela Unifeso, que é a Faculdade de Teresópolis.
Fiz pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva, no momento não atuo nessa área. E atualmente estou fazendo pós em saúde integrativa e sexualidade, que são 2 assuntos que me chamam a atenção no momento. E trabalho no Hospital Cides Carneiro, no Santa Teresa e consultório. Muito bem. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Primeiro, a senhora falou agora há pouco, né, em saúde integrativa. Isso. O que vem a ser a saúde integrativa? Então, saúde integrativa, na verdade, são terapias complementares à terapia tradicional, que é cirurgia, medicação, né? Então, assim, já se tem estudos hoje que a gente sabe que é tudo um só, corpo, mente e espírito, né? E eu gosto muito dessa parte da espiritualidade envolvida na medicina também. Então, a gente sabe que se você não tem uma boa alimentação, que se você não dorme bem, se você não faz atividade física, isso acaba refletindo na sua saúde de forma negativa e a gente acaba desenvolvendo algumas doenças, né? Hipertensão, diabetes, enfim. E a gente sabe que do mesmo jeito que a gente acaba provocando doença, a gente tem um mecanismo, a gente tem a cura dentro da gente. Só que nem sempre a gente utiliza esse mecanismo. E a medicina integrativa, ela conecta isso tudo, ela associa ao tratamento tradicional, né, medicação, é importante continuar usando, mas às vezes a gente precisa fazer uma meditação, fazer yoga, fazer acupuntura, que eles acabam induzindo na gente uma resposta, diminuindo o nosso estresse e, consequentemente, melhorando um monte de doença crônica. Um outro tópico que a senhora mencionou, que é especializada em sexualidade. O que abrange essa especialização? Isso. Na verdade, a gente está começando essa pós agora em sexualidade, mas é basicamente a saúde sexual, no meu caso, voltado para a mulher, né? É uma queixa muito frequente no consultório, principalmente com o passar dos anos, em função de alterações hormonais, né? A menopausa chegando, altera bastante a libido, que é o desejo sexual. Então, basicamente, são essas queixas relacionadas à parte sexual. Muito bem. Todos sabemos que a partir de uma certa idade, a produção de hormônios ela cai significativamente. Sim. E para as mulheres, em particular, entram nesse período chamado de menopausa, com várias transformações físicas e transformações de cunho mental, inclusive. Com certeza. Né? Mas hoje, esse período ele pode ser amenizado. Né? Antigamente se falava muito dos calores da menopausa e tal. Mas hoje a medicina avançou a tal ponto que isso passa a ser... deixa de ter aquela preocupação maior que gerava antigamente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos modernos métodos, do que vem sendo feito com relação à menopausa da mulher e com relação a essa perda, obviamente que é possível recompor, mas essa perda de hormônios no corpo feminino. Primeiro, eu queria explicar que menopausa é a última menstruação que a mulher tem depois de 12 meses sem sangrar. Só que essas alterações que antecedem a menopausa, elas podem começar cerca de 7 anos antes da menopausa em si, que é essa última menstruação. E esse período a gente chama de transição, período de transição para a menopausa, né? Quando a gente começa a ter uma diminuição da função ovariana e, consequentemente, diminuição hormonal. Isso acaba refletindo na mulher com alguns sintomas típicos dessa fase, né? Como diminuição da libido, ressecamento vaginal, insônia, os fogachos, que são aqueles calores, né? Isso tem uma influência muito importante da questão hormonal, mas não só isso, né? Eu acho assim, aí entra um pouco a saúde integrativa, que eu acho bacana de falar. Atualmente, existem várias opções, né, terapêuticas para esses sintomas. A gente está numa fase muito hormonal, né? Tudo é hormônio, a gente acha que se a gente tomar uma pílulazinha ou fizer um implante hormonal, a gente vai resolver tudo. Eu, particularmente, não acho que o hormônio seja a salvação do mundo, tá? Mas isso é uma opinião minha. Eu acho que a gente precisa, sim, tem casos que são indicados, mas nada vai adiantar para sempre se você não mudar seu estilo de vida, né? Então, assim, a gente sabe que é importante para melhorar o calorão, para melhorar a insônia, inclusive libido, atividade física regular. Então, a gente precisa de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física,
precisa dormir bem, né? E para isso aí a gente precisa dormir pelo menos o quê? Umas 8 horas por noite. E nem sempre na correria do dia a dia a gente consegue. Só que assim, os sintomas, eles são muito pessoais, né? Então tem mulheres que vão ter determinados sintomas e outras que não vão ter. Na verdade, o tratamento, ele vai ser baseado nisso, no sintoma da mulher. A gente tem creme vaginal, que pode ajudar. A gente tem hormônio, né? Então, nos casos de fogachos extremos, assim, que a mulher tem muita queixa, a principal indicação é, sim, reposição hormonal, oral, né? Mas existem vários tratamentos. Muito bem. No seu consultório, quais os casos que chegam em maior profusão? Que tipo de sintomas, por quais tipos de sintomas a senhora é mais procurada no seu consultório? O que as mulheres têm mais de problema? Olha, uma queixa que eu acho que, assim, 80% delas sempre traz pra gente é a diminuição da libido. E isso é independente da idade. Até porque a gente sabe que libido é mente. Então, a gente tem uma influência hormonal imensa nisso tudo, mas assim, o principal órgão sexual é mente, é a cabeça. E por isso, a gente vai ter meninas de 20 anos que também têm essa dificuldade do desejo sexual, né? Então, principalmente libido. Depois, menopausa, aí são esses sintomas de calor, principalmente os calores, né? E nesse período de transição também tem muita queixa de sangramento irregular. Porque nesse período é um período que a mulher nem sempre menstrua todo mês. Tem mês que menstrua e menstrua mais do que o normal, né? Então fica mais tempo, ou tem um fluxo aumentado. Então elas sempre buscam descobrir o porquê disso, né? E a gente, na verdade, faz um diagnóstico de exclusão mesmo, porque é comum nesse período isso acontecer normalmente. Com relação à perda da libido, para o homem tem o Sinalafril, que é o Viagra, temos o Cialis, temos a Tadalafila. Para a mulher, já existe uma pílula que seja propulsora de um aumento da libido? Ou ainda não? Na verdade, tem alguns estudos, eu particularmente não conheço, mas já li sobre, então não tem, que a gente utilize, não. Então tem a pílula do homem, mas ainda não existe a pílula da mulher. A pílula da mulher ainda não, a gente ainda tem estudos, mas não, atualmente a gente não usa, não. Assim, para a mulher, atualmente, se fala muito na questão da testosterona, né, que é o principal hormônio que influencia mesmo na questão da libido. Mas nem toda mulher tem indicação de fazer reposição de testosterona, mesmo com queixa. Opa, isso é muito importante, eu acho que a gente devia esclarecer. Quais são as contraindicações à testosterona? Testosterona. Por exemplo, pacientes que têm alterações no fígado, né, que já tiveram alguma doença no fígado, trombose, câncer de mama, as contraindicações são bem similares ao uso de estrogênio também, que é um outro tipo de hormônio que a gente também utiliza na ginecologia. Muito bem. Doutora, eu preciso pedir um breve intervalo comercial novamente, que aqui quem manda, já vou lhe explicando, são os nossos patrocinadores. Tá certo. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto e meio, já voltamos. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida.
Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem, estamos de volta e estamos batendo um papo aqui, estamos conversando com a ginecologista doutora Fernanda Moreira Faria. Doutora Fernanda, vamos falar agora um pouquinho a respeito das doenças que acometem as mulheres e principalmente as doenças de cunho sexual, que são o que está na moda ultimamente, né? Os papilovírus, etc. e tal. Eu queria que a senhora fizesse um rol dessas doenças e explicasse um pouquinho a respeito de cada uma e o que pode ser feito com relação a cada uma dessas. Tá, joia. Bom, o HPV, ele é um tipo de vírus que causa o câncer de colo do útero, né? Que é o único tipo de câncer que está relacionado com a relação sexual. Então, a mulher que nunca teve relação sexual não vai ter, né, não tem o meio de contrair o HPV, a menos que tenha tido contato sexual, pode não ter havido penetração. Essa é uma outra questão, né, de sexualidade. Enfim, se tem penetração, se não é, se é sexo, se não é, mas enfim. Então, o HPV ele é transmitido, né, pela relação sexual, causa o câncer de colo do útero, e a nossa função é fazer esse rastreamento preventivo anual, né? Na verdade, o Ministério da Saúde ele recomenda que o exame preventivo seja feito, na verdade, a cada 3 anos, se a mulher tiver 2 exames anteriores, com 1 ano de diferença entre eles negativos. Depois disso, a gente pode coletar com 3 anos. Eu, particularmente, fico um pouco ansiosa e acabo coletando anualmente ou deixa a critério da paciente, mas o Ministério da Saúde faz essa recomendação. E o preventivo ele é importante porque a gente consegue rastrear lesões que são pré-malignas e tratar essas lesões antes que isso vire um câncer. Né? Atualmente também a gente tem a vacina contra o HPV. O HPV a gente tem mais de 130 subtipos. Né? A gente tem os subtipos que causam doenças benignas, que seriam o 6 e o 11, que causam as verrugas genitais, né? Que normalmente a gente acaba tratando ou com creme ou cauterizando. E a gente tem o subtipo 11 e 18, que causam lesões malignas. E o SUS disponibiliza, hoje em dia, atualmente, né, para as crianças, para as meninas de 9 até os 14, para os meninos de 11 até os 14, a vacina do HPV. Isso é muito importante também, né? É nossa função, enquanto ginecologista, quando a gente acolhe essa mulher ainda na adolescência, fazer essa instrução, né, para a vacina do HPV, que está disponível. E pelo menos há alguns anos, assim, as pessoas não aproveitavam isso, né? A gente tem estudos que mostram, dados, na verdade, que mostravam exatamente isso, que apesar de disponível, poucas adolescentes eram vacinadas. Curiosamente, existem casos hoje de adolescentes que brincam com o namorado, não chega a haver penetração, é uma chamada cúpula vestibular, que essa cúpula vestibular, por conta de que há uma ejaculação, pode, ou sim, ocasionar também doenças sexualmente transmissíveis. Exato. E isso é uma coisa que pouca gente comenta, e eu aproveitei esse gancho em cima do que a senhora falou com relação à penetração, não há penetração. Mesmo não havendo, pode sim haver a possibilidade de contaminação, não é isso? Isso, existe, principalmente se tiver, principalmente não, no caso, havendo lesão ativa, né, nos órgãos genitais, e inclusive mesmo sem penetração, por conta disso também, a gente pode ter gravidez também. Sim. Isso até foi motivo de um filme
muito curioso, um filme, eu não sei se era, acho que era coreano ou indiano, né? Que era, não, mas espera aí, a moça chegou no hospital com todos os sintomas de gravidez. Não, mas eu não transei. Não precisa transar, basta brincar, pode acontecer. É raro, mas acontece. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito das outras doenças ginecológicas, principalmente uma coisa que é muito comum e que se fala muito, que são os miomas, né? E os cistos, né? Eu queria que a senhora explicasse aos nossos telespectadores o que são os miomas e os cistos de ovário e útero. Tá? Fale um pouquinho a respeito disso. Isso. Então, os miomas, eles são tumores benignos, né, que têm estímulo hormonal. Então, o tratamento vai depender muito da localização e da clínica da paciente. Miomas, dependendo de onde eles estão localizados, eles podem ficar dentro do útero, na cavidade endometrial, e esses miomas, eles são conhecidos, são chamados, né, de submucosos, e eles causam sangramento. Esse é o principal tipo de mioma que sangra, porque nem todo mioma sangra, e nem todo mioma dói também, né? A gente tem os miomas que ficam na parede do útero, que podem, às vezes, alterar a anatomia da cavidade e proporcionar sangramento, e a gente tem os miomas que ficam na parede do útero ainda mais exteriorizando-se, né, para a cavidade abdominal. Esses miomas, que são os subserosos, que ficam, a gente fala, para o lado de fora do útero, eles não sangram. Então, tudo depende do tamanho, dependendo do tamanho, da localização, se esse mioma comprime algum órgão, se causa dor, se não causa, se causa sangramento, a quantidade de sangramento, o tamanho do mioma, como eu já falei, né? Então, nem todo mioma a gente indica cirurgia de cara. E não existe também um ponto de corte. Se tiver com tantos centímetros, a gente indica cirurgia. Tudo depende mesmo da clínica da paciente. E a gente tem, por exemplo, os miomas que estão dentro da cavidade, a gente não precisa obrigatoriamente abrir barriga e fazer cirurgia aberta para tirar esse mioma, né? Nem teria como, porque a gente teria que tirar o útero. A gente pode fazer por esteroscopia. Esteroscopia é como se fosse, grosseiramente, tá? Uma endoscopia pelo colo do útero. A gente coloca uma câmera e consegue enxergar no vídeo a imagem ali dentro. A gente acaba, o instrumental, ele permite a passagem de pinças e a gente consegue retirar esses miomas também, sem precisar abrir barriga. Diferença entre mioma e cisto? Então, cisto no útero, a gente não fala muito sobre isso, não. Os cistos a gente reserva eles para os ovários mesmo. Só que também depende. Por exemplo, cisto de ovário, a gente tem, eu observo muito nos ultrassons, essa designação como cisto de ovário, né? Mas a gente sabe que existe um tamanho específico para a gente caracterizar esse folículo, que, né, na maioria das vezes são folículos, que a mulher recruta todo mês no ciclo menstrual, e alguns desses folículos não são reabsorvidos e ficam ali na periferia. Então, esses folículos, quando eles têm menos de 3 centímetros de diâmetro, a gente sabe que são folículos. Mais de 3 centímetros, a gente classifica como cisto ovariano, né? E aí também depende se a mulher, da clínica da paciente, se ela tem dor, se ela não tem dor, do tamanho desse cisto. Na maioria das vezes, né, cistos menores do que 8 centímetros, se forem só com conteúdo líquido, e aí depende das características da ultrassom, a gente pode só acompanhar, né? Se esse cisto ele não estiver crescendo, a gente pode manter o acompanhamento. E também a gente não trata o cisto com anticoncepcional, como as mulheres pensam, né? Então, na verdade, o anticoncepcional ele vai funcionar para inibir a ovulação e inibir o surgimento de novos cistos. O organismo ele vai reabsorver aquele ou não. Então, nem todo mundo, eu tenho cisto ou tenho ovário micropolicístico, eu preciso tomar pílula. Não, não precisa. Vamos falar agora um pouquinho sobre infecções urinárias e depois eu quero voltar a esse assunto dos anticoncepcionais. Mas vamos falar primeiro um pouquinho sobre infecção urinária. O que a senhora pode nos falar a respeito disso? Bom, a infecção urinária ela é muito mais comum na mulher do que no homem, por conta até da anatomia, né? A gente tem a uretra muito próximo do introito vaginal, que é a entrada da vagina. Então, isso, né, a anatomia já contribui para esse aumento. Outra questão é que nem todas as mulheres sabem fazer higiene íntima, então acabam se limpando de trás para frente, trazendo os micro-organismos da região anal ali para a vagina. Isso também, e consequentemente, como a uretra está ali pertinho, a gente aumenta as chances de infecção urinária.
E a mulher na menopausa, por conta do ressecamento, dessa questão do estrogênio, também tem maior chance de fazer infecção urinária. Tá. Eu queria falar um pouquinho agora a respeito dos anticoncepcionais, porque antigamente, não hoje, já evoluíram muito, mas antigamente a mulher se queixava de dor de cabeça, de inchaço, de aumento de peso e atribuía tudo isso às pílulas anticoncepcionais. Bom, aí para muitas era indicado como contraceptivo, né, o DIU e outros contraceptivos. De tal sorte que, depois do advento da AIDS, a camisinha se disseminou e diminuiu bastante os riscos de uma gravidez indesejada. Mas o que a senhora pode nos falar hoje a respeito dos modernos anticoncepcionais? Esses efeitos colaterais ainda permanecem? Ou isso aí varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo? Isso. Na verdade, qualquer método hormonal, então isso a gente inclui a pílula, mas a gente tem anel vaginal, tem adesivo transdérmico, tem um implante, tem o DIU hormonal, enfim. Então, todo método hormonal para anticoncepção traz consigo alguns efeitos colaterais possíveis, né? Como retenção hídrica. Muitas pacientes perguntam, pílula engorda? Infelizmente, não. Engorda é comida mesmo. A pílula, ela pode fazer a gente inchar um pouco, mas isso é cíclico e nem sempre... assim, não existe uma pílula que faça com que você engorde 10, 15 quilos. Na verdade, você pode estar usando a pílula e, junto com isso, está passando por todo um processo de vida que te faz, né, enfim, ser mais sedentária, ter uma alimentação não tão saudável, enfim. E isso vai contribuir com o inchaço da pílula para te dar esse mal-estar em relação ao ganho de peso. Mas não é a pílula em si que faz você engordar. Esse é um ponto importante. Mas pode contribuir. E também depende muito de mulher para mulher. Então, tem mulher que não apresenta esses efeitos colaterais, outras já vão apresentar, mas isso é muito relativo mesmo. Atualmente, a gente já tem algumas pílulas, enfim, que eles falam que não são... Na verdade, tudo é sintético porque é manipulado, mas que eles se aproximam mais da molécula do hormônio natural. E aí eles teriam menos efeito colateral. Menos influência na libido, menos influência no ganho de peso. Interessante. E eu tenho uma curiosidade, e essa tem uma curiosidade minha que talvez seja da senhora, seja do senhor. Essa chamada pílula do dia seguinte, funciona ou isso aí é uma lenda urbana? Não, a pílula do dia seguinte funciona se usada adequadamente, né? A mulher tem até 72 horas pós-relação sexual para fazer o uso da pílula. Não é indicado ficar usando a pílula rotineiramente, né? Ou principalmente como método anticoncepcional, mas também não existe um número assim, só pode usar X vezes. Não. Quando ela achar necessário, ela pode fazer o uso, funciona assim, porém nenhum método é 100% eficaz. Então, a gente pode ter falha como qualquer outro método. Eu, antes de pedir o intervalo comercial, eu tenho uma última pergunta que eu acho interessante, que foi colocada por uma telespectadora nossa, antes do programa, quando eu disse que viria uma ginecologista aqui. Ela pergunta o seguinte: se a diabetes baixa os níveis de interesse sexual, ou seja, se diminui a libido da pessoa, a diabetes leva a isso também? Pode influenciar sim, porque é uma doença metabólica, né? Então acaba influenciando na formação hormonal também. E o fato dessa pessoa, por exemplo, estar tomando remédios para diabetes, né? Porque não tem outro jeito, são remédios diários que têm que ser tomados, isso aí influencia em alguma coisa também? Pode influenciar, metformina sim. Bom, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Espero que a senhora esteja gostando. Espero que está sendo útil também para o senhor. Informação sempre é bom, mesmo que hoje as informações sejam mais destinadas ao nosso público feminino. Mas vamos continuar. Fique conosco. É um intervalo rápido. 1 minuto e meio e já voltamos.
Venha fugir dos preços altos dos supermercados. Faça uma ceia de Natal mais completa e mais em conta. Uma grande variedade de frutas frescas espera por você. Faça uma feira especial dia 24 de dezembro para você ter um Natal mais completo e feliz. Não perca! Dia 24, venha à feira! Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com a ginecologista, doutora Fernanda Moreira Faria. Doutora Fernanda, eu queria agora que a senhora desse um recado especial às nossas telespectadoras. Sim. Com relação aos exames preventivos. Quais os exames preventivos e quais os espaços, ou seja, de quanto em quanto tempo eles devem necessariamente serem levados a efeito? Então, como recomendação, tanto do Ministério da Saúde como da Federação de Ginecologia, né, do Brasil, a gente tem esses exames bem definidos para as mulheres a partir dos 40 anos. E aí a gente faz o exame preventivo, como a gente já falou, trienalmente, né, se você tiver 2 exames anteriores consecutivos negativos. Normalmente, o início, né, do preventivo da coleta é a partir dos 25 anos, para as mulheres que já tiveram relações sexuais. Esse é um dado importante também. Não que antes dos 25 você não colete, mas os estudos mostram que não traz tanto benefício assim, porque leva um tempo até você ter a infecção pelo HPV e desenvolver a doença. Isso pode levar mais de 20 anos. Normalmente, a coleta do preventivo ela é indicada até os 64 anos. A mamografia para rastreio de câncer de mama, a Sociedade Brasileira recomenda que seja feita a partir dos 40 anos anualmente, já o Ministério da Saúde a partir dos 50 a cada 2 anos. Não existe, o Ministério da Saúde recomenda mais ou menos até os 69 anos. A Sociedade Brasileira, ela não dá uma data certa para parar de fazer mamografia, não. Mas, normalmente, até os 75 anos. Então, preventivo, mamografia, rastreio de diabetes a partir dos 45 também é importante. Rastreio de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né, disfunções tireoidianas, a gente também faz. A partir dos 50 anos, a gente faz rastreio de osteoporose para as pacientes que são fumantes, são tabagistas, e a partir dos 60 para aquelas que não são tabagistas. E a gente faz também, eu particularmente faço sempre o famoso check-up, né, que elas gostam. Então, a gente avalia a questão do colesterol, função renal, função hepática. Isso a gente faz anualmente. Esse combo todo é na consulta ginecológica anual. E a gente faz também uma ultrassom transvaginal, porque no exame ginecológico do consultório, a gente não consegue avaliar útero nem os ovários.
né, os anexos, nem as trompas. Então, o ultrassom, ele ajuda a gente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de tireoide, que é basicamente, maciçamente, uma das grandes queixas também nos consultórios ginecológicos. Tá? Nos fale um pouquinho a respeito do hipotireoidismo, do que acontece, quais são os mecanismos de tratamento, enfim. Isso. Na verdade, quando a gente tem o hipotireoidismo, a gente encaminha para o endócrino. Mas, de maneira geral, a tireoide, ela produz um hormônio, né, que é responsável pelo metabolismo celular. Então, os endócrinos que me desculpem, eu vou tentar dar uma luz. Por exemplo, no hipotireoidismo, a gente vai ter carência desse hormônio e a gente tem uma alteração do funcionamento das células do nosso organismo. E o hipotireoidismo, que é a principal queixa no consultório ginecológico, e principalmente durante a gestação, porque a gestação pode proporcionar isso, induzir ao hipotireoidismo. Ele causa principalmente dificuldade de sono, ganho de peso, fraqueza, unhas fracas, né, o cabelo que cai, isso está relacionado com o hipotireoidismo. Quando é ginecológico, eu particularmente encaminho para o endócrino. Na grávida, eu começo o tratamento e encaminho para o endócrino para fazer acompanhamento conjunto. Então, a gente começa a repor esse hormônio para a gestante. Uma outra dúvida que é muito comum, e principalmente em meninas adolescentes, tá? É que, às vezes, a mãe, ou a tia, ou a madrinha, fala que o normal é uma menstruação de 3 dias. E, às vezes, a menina tem uma menstruação de 1 semana, de 11 dias, enfim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse período menstrual. O que é o ponto fora da curva? O que não é legal? O que não está certo? O que precisa ser cuidado e verificado? Então, o que acontece? O ciclo menstrual normal, ele dura em média de 21 a 35 dias. Então, por isso, algumas mulheres acabam menstruando 2 vezes no mês. E está tudo certo, porque ela pode simplesmente ter um ciclo mais curto, né? Como tem mulheres que podem passar, às vezes, 1 mês sem menstruar e menstruar logo no mês seguinte, se durar 35 dias de ciclo, por exemplo. Mais ou menos isso. Na adolescente, até ela completar os 18 anos, o eixo, né, cerebral, que faz o comando para o ovário produzir os hormônios, ele não está totalmente amadurecido. Então, é onde a gente tem esses sangramentos anormais. Tem adolescentes que vão sangrar 10 dias, 11 dias, e tem adolescentes que vão sangrar um pouco menos. Isso é variável. Não obrigatoriamente é uma patologia, uma doença, né? Pode ser simplesmente uma característica do período. Uma característica da própria pessoa também. Da própria pessoa. O organismo variando de organismo para organismo. Para organismo, isso aí. Menstruação durante o período de gravidez. Muita gente foi pega de surpresa e grávida, estava menstruando normalmente e não sabia que estava grávida. Isso ocorre muito ou isso aí são casos mais raros? Isso. Na verdade, a gente não tem como menstruar grávida. Então, esse sangramento, a mulher, né, que não tem um conhecimento científico, fala que está menstruada, mas não é menstruação, é outro sangramento. Né? No começo da gravidez, essa implantação do embrião dentro do útero, esse período de nidação, pode causar na gestante, né, um pouquinho de sangramento. Normalmente, ou ele é em borra de café, ou ele pode ser umas raias de sangue meio rosadas. É típico desse período. Agora, qualquer outro tipo de sangramento, inclusive esse, porque a paciente não vai saber o que é normal e o que não é, tem que ser avaliado, tem que ser examinado no consultório pelo médico. Uma outra questão, muitos que pode até ser uma lenda urbana, eu não sei, eu vou lhe perguntar justamente por conta disso. Tá? Se falava muito antigamente que o DIU, dispositivo intrauterino, propiciava câncer de colo de útero. Isso é verdade? Isso é uma lenda urbana? Isso não existe? Isso é uma lenda urbana. A senhora recomenda o DIU ou não? Sim, isso é uma lenda urbana. O DIU é um método extremamente seguro e ele é tão seguro quanto a ligadura das trompas. Nenhum método é 100% eficaz, mas atualmente os métodos mais eficazes seriam o DIU e a ligadura das trompas. Então, eu acho um método super seguro,
dá para a mulher, na verdade, né, uma autonomia, uma liberdade, porque tem algumas mulheres, enfim, dependendo do tipo de DIU, a gente tem o DIU sem hormônio e o DIU com hormônio. Mas ambos, né, duram mais de 5 anos. Então, quer dizer, um DIU com hormônio você coloca e você tem 5 anos de proteção. Garantia de não engravidar, só quem não tem relação ou quem não tem útero. Do contrário, sempre tem a chance de falha. E o DIU sem hormônio dura 10 anos, então é muito bom. O DIU com hormônio, na maioria das mulheres, cessa a menstruação. Então é onde dá essa liberdade para a mulher. Tem muitas mulheres que não querem menstruar, que não gostam, e tá tudo bem. Não existe nenhum problema em não menstruar, claro que se isso for com orientação médica. Eu quero que a senhora desenvolva um pouco mais isso, tá? Não há nenhum problema em não menstruar, desde que seja com orientação médica. Isso é uma afirmação que muita gente não tem esse conhecimento a respeito disso. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais. O que acontece quando a gente não menstrua, a gente não tem ovulação, enfim. E aí a gente tem vários meios para inibir isso, mas a questão não é essa. Quando a gente não menstrua, a gente não... Para eu explicar para minha paciente, eu sempre falo dessa forma, né? A gente não produz a menstruação. Porque elas ficam achando que fica guardado no útero, que pode ir para a cabeça, que pode ir para não sei aonde, que pode causar isso, aumenta a chance de trombose. E isso não tem relação. Na verdade, a gente não produz, a gente não estimula esse útero a descamar. Então, ele fica sempre bem fininho e nem a crescer. Né? A menstruação, o que é? Na verdade, a gente tem uma proliferação do endométrio, que é uma camada de células do útero, que revestem o útero, ele prolifera, cresce e depois ele diminui e descama, e aí, no próximo ciclo, repete esse ciclo. E é assim que acontece. Quando a gente não menstrua, na verdade, a gente não tem esse processo acontecendo. Então, o útero fica adormecido, digamos assim, só para entender. Ou seja, o fato de não menstruar não é necessário e obrigatoriamente nenhum problema. Exatamente. Tá. Mas isso quando a pessoa usa o DIU e quando está recebendo hormônios junto com o DIU. Não só com o DIU. Não. Se a gente emenda pílula, né, normal, a gente também não menstrua. Porque a gente está inibindo a ovulação. E para menstruar eu preciso ovular. Olha, eu espero que a senhora e os senhores estejam aprendendo alguma coisa. E eu estou aprendendo muita coisa hoje. Fiquem conosco. É um pequeno intervalo, é 1 minuto e meio, já voltamos. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós.
Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem, estamos de volta, estamos batendo um papo com a doutora Fernanda Moreira Faria, que é ginecologista. Doutora Fernanda, uma outra coisa bastante comum em todas as mulheres e em muitas uma queixa, que é o corrimento vaginal. O que vem a ser o corrimento vaginal? Como é que se corrige isso? Isso. Esse é um assunto bem importante, porque é uma queixa frequente no consultório. Nem todo corrimento significa uma doença, né? Mas a gente precisa sempre examinar e a gente não precisa fazer preventivo para examinar corrimento, né? Então, o corrimento a gente avalia as características, então, exame ginecológico, passar o espéculo, que é aquele bico de pato, e olhar lá dentro, ver o tipo de corrimento, a coloração, o aspecto, se tem bolha, se não tem, se tem cheiro, se não tem. E a gente tem vários tipos de corrimentos. Existem corrimentos que são normais, e que muitas vezes a mulher chega pra gente falando assim, eu tenho um corrimento que não melhora com nada, mas não vai melhorar mesmo. Então, assim, tem gente que promete, mas tem corrimento que eu já falo de cara, olha, esse tipo de corrimento é um corrimento normal. A vagina acaba produzindo, né, células novas, renovando as que morreram, digamos assim, e esse corrimento ele vai como se fosse fazendo essa limpeza, né? Também ajuda na lubrificação vaginal, mas, por exemplo, perto de ovular, é muito comum um corrimento tipo uma clara de ovo, né? Transparente e tudo mais. Outro corrimento também comum, que normalmente não significa doença, é um corrimento esbranquiçado e sem cheiro, né? Isso em maior ou menor quantidade. A quantidade não é o que diz pra gente se isso precisa de tratamento ou não. Mas como que a gente pode evitar ou às vezes amenizar esse tipo de corrimento? O corrimento, ele também está muito relacionado com alimentação. Então, diminuir produtos industrializados, farinha branca, glúten, isso é importante. Que mais? A questão de dormir sem calcinha, por exemplo, deixar esse ambiente vaginal mais arejado, isso também ajuda. Não ficar usando calça muito apertada, se possível, trocar de calcinha mais de uma vez no dia, né? Evitar usar com frequência, ou pelo menos não renovar o absorvente íntimo, né? Que algumas mulheres usam. E tem corrimentos que são doenças, e a gente precisa avaliar porque a gente precisa tratar. Nem todo corrimento é sexualmente transmissível, mas tem corrimentos que ambos, a mulher e a parceria, precisa tratar juntos. Então, a gente tem a gonorreia, como a gente estava conversando aqui, clamídia, que são doenças que precisam de tratamento medicamentoso, né? E aí, dependendo do tipo de corrimento, vai tomar comprimido, vai usar um creme vaginal, isso depende. E algumas doenças sexualmente transmissíveis, como essas que a gente falou, tem também a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível, e aí a gente precisa fazer o tratamento da parceria também. Muito bem. Ultimamente, os casos de hepatite, sífilis, AIDS, têm diminuído significativamente. Mas quando a mulher está grávida, ela precisa preventivamente também ser avaliada com relação a essas doenças. Lhe pergunto, fale um pouco, melhor, isso é uma necessidade, é óbvio, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito disso e dessa necessidade. Uhum. A gestante, né, esse período da gestação é um momento que a gente tem a oportunidade de tratar e de acolher essa mulher, que nem sempre vai no ginecologista, né, normalmente quando não está grávida. Então, a gente acaba rastreando algumas doenças e por isso que a gente colhe o preventivo para grávida, porque é uma oportunidade, né? A paciente está ali, a gente não vai perder essa oportunidade. E sem contar
que ela está gestando. Então, existem doenças que podem complicar, né, essa gestação, que podem aumentar a chance de parto prematuro, enfim. Então, relativo, né, às doenças sexualmente transmissíveis, a gente faz esse rastreio na gestação, principalmente sífilis, o HIV, né, que é a AIDS, hepatite C, hepatite B, principalmente esses. Muito bem. Eu queria agora que a senhora fizesse uma pequena propaganda pessoal sua, dizendo o endereço do seu consultório, os telefones do seu consultório, onde as pessoas podem encontrá-la, onde as pessoas podem marcar uma consulta com a senhora. Tá? Fique à vontade, pode usar o tempo que precisar aí para a sua propaganda pessoal. Vamos aproveitar. Eu atendo no Centro Médico do Hospital Santa Teresa, ambulatorialmente, e também atendo no meu consultório, o consultório Femila. Eu tenho uma sócia, que é a doutora Camila Sampaio. Nós duas somos ginecologistas. O consultório ele fica no prédio do Multimix de Itaipava. O endereço é Estrada União Indústria, 10.337, sala 130. O nosso telefone de contato é o 981677723, o DDD é 24. A nossa secretária também se chama Fernanda, ela vai ter um prazer em atender vocês. E a gente tem o nosso Instagram, que é o @sigafemila, que a gente traz bastante conteúdo. E eu também tenho o meu Instagram pessoal, que é o @DRA Fernanda Faria GO, que eu trago muito conteúdo, a gente faz várias lives. Eu acho que o importante é a gente dar acesso à saúde, né, para essas mulheres, que nem todas as mulheres têm a mesma condição que a gente, enfim. Então, a nossa função é isso, é dar oportunidade para todas. Vamos repetir o Instagram, que é importante, e vamos repetir o seu telefone, por favor. O telefone é DDD 24 981677723. O Instagram é @TRA, de doutora, Fernanda Faria, GO, tudo junto. Esse GO é o quê? Ginecologia e obstetrícia. Fernanda Faria, GO. Ginecologia e obstetrícia, tá ok. Isso. E o @sigafemila, que é o do consultório. @sigafemila, que é o do consultório. Muito bem. Agora eu queria, nessa parte final do programa, eu vou abrir um espaço não só para suas despedidas, como para conselhos. O que a senhora daria como conselhos às nossas telespectadoras do programa de hoje? Bom, como conselho, eu acho que a gente precisa se cuidar. E eu realmente acredito muito que a gente tem um poder de cura. Então, se a gente se tratar, a gente evita muitas doenças. E eu acho que muito melhor do que a gente estar tratando doença é evitar ficar doente. Então, enquanto você pode, faça atividade física, alimente-se bem, faça alguma coisa por você, porque acredite ou não, isso vai te trazer muito mais saúde do que você ir ao médico com frequência. Mulheres, o meu conselho é fazer o exame ginecológico anualmente, ir ao ginecologista, tirar todas as suas dúvidas, não ter vergonha e não levar consigo algumas crenças que não são verdades. Então, não precisa estar depilada, não precisa ter tomado banho, não precisa estar com a calcinha nova, nada disso vai te impedir de fazer o seu exame preventivo. Acho que isso tudo é muito mais importante. E tenha um bom relacionamento com o seu ginecologista. Convênios que o seu consultório tem? No consultório, por enquanto, a gente só está atendendo particular. Muito bem. Mas também a senhora atende no Santa Teresa e no... Não, no Alcides Carneiro a gente faz plantão só, de obstetrícia. Ok. Olha, chegamos ao final do nosso programa. Eu espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa de hoje, prometendo para terça-feira que vem um novo programa, uma nova entrevista, um novo bate-papo. Quero dizer aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes, né, que estamos ao vivo nesse momento, transmitindo também para essas praças. Então, espero também que tenham gostado. Obrigado pelas audiências que estamos tendo nessas praças, nessas novas praças. Em breve, mais novidades com relação a isso. Quero dizer que estivemos e estamos no YouTube, no Instagram, no site do canal, na página do Facebook do canal e daqui uma meia horinha mais ou menos na página E Agora Doutor no Facebook. Eu quero desejar a todos uma boa semana, tá?
quero agradecer a doutora Fernanda, muito obrigado, muito gentil. Foi muito agradável a entrevista aqui. Tenho certeza que foi bastante light. Foi. E que de certa maneira, a gente levou um pouquinho de conhecimento a algumas pessoas que são mais importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, o convite. Obrigada. De nada. Que venha sempre. Eu quero, então, dizer a todos muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Venha fugir dos preços altos dos supermercados. Faça uma ceia de Natal mais completa e mais em conta. Uma grande variedade de frutas frescas espera por você. Faça uma feira especial dia 24 de dezembro. Para você ter um Natal mais completo e feliz. Não perca! Dia 24, venha à feira! Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. TVC, a TV do Correio da Manhã. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a Já se informou sobre a